Essa aluna é extremamente inteligente e comportada, mas em troca de dinheiro ela decide ajudar os seus colegas a trapacearem um dos testes mais difíceis e rigorosos do mundo. Mas será que eles irão conseguir? Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Bad Genius, um filme de crime e suspense lançado em 2017. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Essa jovem está prestes a criar um método quase infalível para colar em provas. Lynn é uma estudante do ensino médio que está sendo interrogada pela polícia, porque ela é suspeita de ter ajudado vários estudantes a trapacearem no Stick, que é como se fosse um Enem da Tailândia. Mas para entender melhor como tudo isso se desenrolou, precisamos primeiro voltar no passado. O pai da Lynn levou ela em alguma das melhores escolas particulares do país, e para tentar fazer com que a garota fosse aceita, ele mostrou para a diretora que Lynn só tirava A, além de ter vencido competições de matemática e palavras cruzadas. E aí a diretora perguntou se a jovem queria estudar nessa escola, e ela até respondeu que sim, mas fez um cálculo complicado, e chegou à conclusão de que seu pai teria que pagar o equivalente a 20 mil reais para isso, pois tem gastos como a passagem do metrô e também a mensalidade da escola. E como esse cálculo enorme impressionou a diretora, ela decidiu dar uma bolsa de estudos para Lynn, além de almoço grátis na cantina da escola. Ou seja, nesse caso existe almoço grátis sim. Enquanto tirava fotos para sua carteirinha estudantil, Lynn conheceu uma garota chamada Grace, que arrumou seu cabelo e lhe pediu para tirar o óculos, para não sair com a cara de nerd na foto. E logo, as duas se tornam melhores amigas, apesar de Grace ser considerada burra pelos outros estudantes. E em um belo dia na biblioteca, Grace explicou que estava chateada, porque a diretora criou uma nova regra para impedir que os estudantes com notas baixas participem das peças de teatro. Mas só de ver a planilha de estudos de relance, Lynn consegue acertar uma questão e Grace fica impressionada com a inteligência de sua amiga e pede para ela ser sua tutora. Então Lynn acaba aceitando para ajudar a garota. E em uma rápida cena do presente, descobrimos que Grace também está sendo interrogada pela polícia. Mas vamos ter que continuar acompanhando o passado para entender o que ela fez de errado para ser pega. Passando para o exame preparatório, Grace está super nervosa e Lynn a aconselha a limpar a mente e respirar fundo para ajudar na concentração. Logo o exame começa e Lynn percebe que as questões são as mesmas da planilha que o professor tinha dado para Grace e os outros alunos se prepararem. E aí ela passa essa info para sua amiga, mas ainda assim a garota diz que não irá conseguir, porque são 60 questões, e obviamente ela não decorou o resultado de todas. E ainda por cima ela teria que mostrar o desenvolvimento da conta para provar que achou a resposta sem colar. E ao perceber que estão conversando durante o exame, o Sr. Sophom arremessa o apagador na parede e fala que não irá tolerar alunos colando. Só que Lynn quer ajudar a sua amiga a qualquer custo, e por isso ela espera o professor bocejar para escrever os resultados em uma borracha e depois tampá-la com aquela capinha para o cara não perceber. Com isso, Lynn coloca a borracha dentro do seu sapato e passa ele por debaixo da mesa para a Grace pegar. Porém, na hora da garota devolver, ela sem querer joga o sapato longe. E para as duas não serem pegas, Lynn se levanta fingindo que está com uma dúvida e aproveita para colocar o sapato sem que o professor perceba. Já algum tempo depois, os resultados saem e Grace fica feliz ao perceber que conseguiu passar, mesmo que colando. E galera, o que a maioria das pessoas não sabem é que inteligência é algo relativo. Afinal, uma pessoa pode ser péssima nos estudos, mas em contrapartida pode ser uma ótima artista, o que parece ser o caso da Grace, que prefere atuar em peças de teatro, ao invés de ficar horas e horas estudando com livros. E o problema das escolas é que elas tentam educar todos os alunos da mesma forma, sendo que cada jovem tem um talento e aptidão para uma coisa diferente. Mas continuando com a história, Grace convida Lynn para conhecer o seu namorado Pat, que é filho de um milionário. O jovem tem até mesmo um mordomo que lhe traz bebidas à piscina, e ao conversarem um pouco, Pat diz que também quer receber cola dela nos exames, e Lynn fica brava com Grace por ter contado isso pra ele. E inicialmente, a jovem não gosta da ideia de ajudá-la a colar, mas Pat explica que ganhará um carro novo do seu pai se conseguir boas notas, e promete pagar o equivalente a 2.400 reais por prova que Lynn ajudar ele e mais 5 amigos seus a passarem. Porém, como tem várias pessoas envolvidas, a jovem fica com medo dos professores descobrirem, mas muda de ideia quando Pat revela que o pai dela está pagando taxas mesmo com as bolsas de estudos. Após isso, a jovem volta para casa, e ao mexer nas coisas do seu pai, ela acha uma conta que a escola enviou, descobrindo assim que Pat estava falando a verdade. Além disso, Lynn também acha o papel do divórcio dos seus pais, e começa a chorar porque ela não vê sua mãe faz tempo. E em seguida, a jovem está tocando piano, e tem a brilhante ideia de usar sinais de mão para passar cola para Pat e os outros. Já no dia seguinte, Lynn convida seus amigos para sua casa, e explica que a cada nota que tocar representará uma alternativa diferente da prova, tipo essa que significa a alternativa A. Além disso, Lynn explica que dará 3 respostas, e depois pulará uma, para tentar impedir que os professores descubram um esquema, já que essa resposta que faltou será respondida de forma diferente por cada um deles, evitando que os professores notem um padrão. Passando para os próximos testes, Lynn começa a dar respostas com a mão direita, como se estivesse tocando piano, e acaba que o plano dá super certo, e os professores não descobrem. Pat até ganha um carro novo que seu pai lhe prometeu, e Lynn é paga por ter ajudado eles a colarem. E aí, a jovem compra uma camiseta cara para o seu pai, e mente que está ganhando dinheiro dando aulas de piano para os seus colegas. Logo, Lynn começa a espalhar pela escola cartazes de aulas de piano, e os alunos até sabem o real significado disso, mas os professores não.
E em seguida conhecemos Bank, que é outro estudante de baixa renda que ganhou uma bolsa por ser bom nos estudos. E por terem trajetórias parecidas, Lin e Bank decidem formar uma equipe para competir em um jogo de perguntas e respostas, que diferentes escolas participam pois tinham um prêmio em dinheiro para a dupla vencedora. Além disso, parece que ambos se gostam, mas vamos continuar assistindo para ver se eles ficarão juntos. Logo, o torneio começa, e eles conseguem responder corretamente todas as respostas. Bank até acerta o valor do Pi, que é esse número gigante que tá aparecendo na tela. E depois de vencerem a competição, a diretora chama os dois para conversar, e fala que está orgulhosa deles. Além disso, ela revela que a embaixada de Singapura irá dar uma bolsa de estudos para um aluno da escola fazer faculdade depois de se formar no ensino médio. Mas como eu acabei de dizer, é somente uma única bolsa. E por isso, Lin e Bank terão que competir para ver quem fica com ela. E eu acho que aquela história de romance acabou de acabar. Já depois disso, Bank volta para casa, e vemos que a mãe dele lava roupas para viver. No entanto, uma das máquinas quebrou, e a mulher está com os dedos machucados de tanto esfregar roupa na mão. Com isso, o jovem diz que irá assumir o trabalho para poupar sua mãe, e isso lhe motiva ainda mais a conseguir a bolsa. Em uma breve cena do presente, vemos que Lin está contando para a polícia que Bank é a pessoa mais honesta que ela conhece. De volta ao presente, um amigo do Bank chamado Tong explica que não conseguiu estudar pro teste porque estava doente, e pede para o jovem lhe passar cola. Tong até mesmo oferece dinheiro, explicando que não conseguiu decorar os códigos de piano, e isso deixa Bank confuso. Afinal, ele não sabe nada sobre o esquema da Lin, mas de qualquer forma, o jovem recusa a grana, porque sua honestidade falou mais alto. E galera, pouco tempo atrás saiu uma notícia mostrando que um jovem conseguiu errar todas as questões do Enem, o que é algo bem engraçado. E inicialmente as pessoas criaram uma teoria que na verdade ele é muito inteligente, e sabia todas as respostas certas, mas colocou as erradas só para viralizar e bater esse recorde. Mas a verdade é que essa notícia é falsa, e o print dela que circulou nas redes sociais deve ter sido feito no Photoshop. Afinal, por que diabos alguém estudaria tanto só para errar todas as questões e não ganhar vaga em lugar nenhum? Mas de volta ao filme, o teste começa, e o professor fala que distribuiu duas provas diferentes para tentar impedir que os alunos colhem, e Lin fica desesperada porque isso basicamente ferrou o esquema dela. Afinal, como ela passará a resposta de uma prova A para um aluno que está com a prova B? E aí Tong fica com o pescoção esticado para tentar colar da Lin, e Bank percebe isso e finge derrubar suas coisas no chão para avisá-la. Mas mal sabe ele que ela começou todo esse esquema. Logo Bank também avisa o professor que Tong está colando, mas o cara basicamente nem dá importância, porque ele acha que os alunos não conseguiriam colar por estarem com provas diferentes. E rapidamente, Lin começa a se comunicar por sinais com os demais envolvidos para ver se eles estão com a prova número 1 ou 2. E uma vez sabendo dessa informação, ela passa as respostas somente da prova 1, que é a sua. E aí, vários alunos que estão participando da trapaça se levantam ao mesmo tempo para entregar suas provas e distrair o professor. E Lin aproveita para pegar a prova do Tong, que é a número 2, para responder as questões por ele, e também passar a cola para Grace e Pat e os demais estudantes que restaram. O único problema é que faltam somente 20 minutos pro teste acabar, e Tong já havia preenchido toda a folha de rascunho. Então Lin teve que fazer as questões de cabeça, e em tempo recorde, mas no fim de tudo deu certo, e eles se saíram bem. Após isso, Lin está comemorando com seus amigos, mas inesperadamente a diretora chama ela e Tong. E ao chegar na sala, a garota percebe que Bank dedurou os dois, mas logo o professor se junta a eles, e explica que não tinha como colar, porque os alunos que estavam próximos receberam provas diferentes. Sabendo disso, a diretora deixa Lin ir embora, mas quando a garota estava prestes a sair impune, a diretora lhe chama de volta, e pergunta o motivo da folha de rascunho dela ter questões da prova número 2, sendo que a dela era a 1. Com isso, Lin fica sem saber o que responder, e em seguida o pai dela é chamado na escola. E aí a diretora ameaça expulsá-la, e explica que somente tirar boas notas não basta, pois a garota também precisa se comportar. Porém, como essa é a primeira infração da Lin, a diretora decide só cancelar a bolsa de estudos dela. Só que a garota fica irritada, e joga na cara da diretora o fato de que todos os alunos precisavam pagar uma taxa secreta para ela por debaixo dos panos, até mesmo os que ganharam bolsas de estudos. E ao ouvir isso, a diretora fica irritada também, e diz que essa taxa é para a manutenção da escola, quando na verdade essa grana deve estar indo pro bolso dela. Mas de qualquer forma, a diretora decide manter a bolsa de Lin, mas impõe a condição de que ela não possa mais competir contra a Bank para conseguir aquela vaga na faculdade. Após isso, a jovem volta para casa, e o pai dela mostra que está decepcionado porque ela mentiu para ele, dizendo que estava ganhando todo aquele dinheiro dando aulas de piano. E para dar uma lição em sua filha, o cara devolve a camiseta que ganhou dela, e diz que Lin deve devolver para os seus amigos todo o dinheiro que ganhou trapaceando. E ainda bem que Lin é tailandesa e não chinesa, pois lá na China os jovens que colam no vestibular podem receber até 7 anos de prisão, sendo que os locais onde acontecem as provas são vigiados por agentes especiais da polícia chinesa. Já no Enem, teve alguns candidatos que esconderam pontos eletrônicos em seus ouvidos para receberem as respostas da prova, enquanto que outros escondiam os celulares dentro do seu tênis, mas foram pegos quando passaram pelo detector de metal. E esse pessoal realmente tem uma criatividade enorme, eles só não têm vontade de estudar. Mas continuando, alguns meses depois, Grace é convidada para jantar com os pais do Pat, e eles começam a elogiá-la por pensarem que ela é responsável pelas notas do jovem terem aumentado. E aí o pai do Pat explica que quer que o rapaz estude na mesma universidade que ele se formou, e pede para Grace ajudá-lo nos estudos, oferecendo até mesmo pagar pela faculdade dela. E para não decepcionar os
os pais do seu namorado, Grace decide pedir a ajuda de Lynn, e com essa cena nós podemos ver que provavelmente a Pepsi patrocinou esse filme. Mas zoeiras à parte, Grace quer que Lynn volte a passar cola para eles, mas dessa vez não é em qualquer provinha escolar, e sim no STIC, que é o Enem da Tailândia, sendo o maior exame que acontece no país, e é através dele que os estudantes conseguem entrar em uma faculdade norte-americana. E inicialmente, Lynn se recusa a ajudar sua amiga, afinal a diretora quase a expulsou da última vez. Porém, Grace conta que seu namorado pagará o equivalente a 80 mil reais pela cola. Só que ainda assim a jovem se recusa a participar disso, porque ela pensa que não será possível trapacear em um teste tão rigoroso como esse. E ao chegar no prédio do Pat para avisar que não poderá ajudá-lo, Lynn percebe que tem vários relógios na parede, mostrando a diferença do fuso horário entre os países. E como o teste acontece simultaneamente em vários países, Lynn tem a ideia de usar essa diferença de fuso horário para criar uma trapaça que funcione. Já no dia seguinte, Lynn explica que viajará para a Austrália só para fazer o exame, e depois passará as respostas para Grace e Pat, que ficarão na Tailândia. E isso só será possível porque a diferença do fuso horário entre os dois países é de 4 horas. Só que em vez de guardar esse esquema para eles, Lynn pede para Grace e Pat entrarem em contato com os outros alunos interessados em trapacear, para aumentar a quantia de dinheiro que ela ganhará. No entanto, Lynn só conseguirá memorizar 50 das 100 questões do teste, e por isso eles decidem pedir a ajuda de Bank, que sem contar Lynn, é o único capaz de acertar e decorar as outras 50 questões. Mas de qualquer forma, Bank nunca aceitaria trapacear, e por isso os três desconsideram ele. Só que por infelicidade do destino, na noite anterior em que Bank faria o teste para conseguir aquela vaga na faculdade, ele tromba com esses dois encrenqueiros, e eles espancam e depois lhe jogam em um lixão, fazendo com que o jovem perdesse o teste. E após Bank voltar para casa, Lynn aparece para conversar com o jovem, revelando que está chateada por ele ter dedurado ela para a diretora. Mas de qualquer forma, Lynn convida Bank para entrar no esquema, explicando que eles devem jogar sujo de vez em quando, porque não nasceram ricos como Grace, Pat e os outros alunos. E agora com essa nova forma de pensar, Bank decide ajudá-los em troca do dinheiro. E eu não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas Grace é uma péssima amiga e uma má influência, já que ela viu o Lynn se ferrar há pouco tempo atrás por ter ajudado os outros estudantes a colarem, e agora tá pedindo para a garota repetir a dose, sendo que se Grace e Pat estudassem, eles certamente conseguiriam passar no teste, e por serem ricos, ambos poderiam pagar os melhores professores particulares do país para ensiná-los. Sem contar que Grace sabe que Lynn é pobre e usa o dinheiro para manipular sua amiga, o que é algo deplorável. Enquanto isso, Pat se veste de Steve Jobs e reúne os estudantes para explicar que as respostas à prova ficaram nos códigos de barra dos lápis deles, já que a maior barra representa a alternativa A e as menores alternativas B, C e D. E para passar as respostas, Lynn e Bank vão esconder seus celulares na caixa de descarga da privada para depois enviá-las para Pat e Grace, que irão imprimir os códigos de barra nos lápis. Logo, os alunos realizam os pagamentos e Bank ganha cerca de 136 mil reais. Já Lynn fica com o dobro disso, porque ela teve a ideia. Então Lynn e os seus amigos passam para os próximos dias só ensaiando o que farão no dia do teste, para tentar impedir que erros sejam cometidos. E para nossa surpresa, aquelas cenas deles sendo interrogados pela polícia eram falsas e faziam parte do ensaio, porque eles queriam estar preparados para dizer a coisa certa caso fossem pegos. Já na vez de Pat ensaiar, ele fala que espancaram Bank e lhe deixaram em um lixão. Só que o problema é que o jovem não havia contado para ninguém sobre a parte do lixão, e por isso ele percebe que Pat contratou aqueles caras para lhe darem uma surra. E com razão, o jovem fica extremamente irritado e parte para cima do Pat para se vingar, mas sem querer acaba dando uma cotovelada no rosto da Lynn. E aí Bank incorpora o Matias da tropa de elite e explica que ele e sua mãe batalham diariamente para tentar ter um futuro melhor, ao contrário de Pat, que é rico. E por se sentir traído por todos, Bank desiste de ajudá-los. Só que logo em seguida descobrimos que Lynn e Grace não sabiam de nada disso. Porém, alguns minutos depois, Bank passa por um anúncio de uma lavanderia, e isso lhe faz mudar de ideia, afinal a sua mãe precisa dessa grana. Já no dia seguinte, Lynn e Bank chegam na Austrália para fazer o teste, e ele pede desculpas por ter machucado o nariz dela, e os dois aproveitam para passear juntos pela cidade. E em seguida o momento do teste finalmente chega, e antes de entrarem na sala, Lynn e Bank escondem seus celulares na caixa de descarga do vaso. E aí a primeira parte da prova começa, e depois de responderem todas as questões, eles gastam alguns minutos memorizando a folha de resposta. Já tendo decorado todas as alternativas, eles correm pro banheiro durante o intervalo, e enviam as respostas para Grace e Pat, sendo que Bank até chantageia ambos para conseguir mais grana do que inicialmente haviam lhe prometido. Mas de qualquer forma, Pat e Grace conseguem o que queriam, e começam a confeccionar os códigos de barra usando essa máquina. Só que ao repetirem esse mesmo processo na segunda fase do teste, as coisas começam a dar errado, quando outro jovem dedura Bank porque ele está demorando demais no banheiro. Com isso, o oficial que supervisiona o teste bate na porta do banheiro para Bank sair, e ele até tenta jogar o celular descarga abaixo, mas o aparelho não desce e eventualmente o oficial descobre a trapaça. Enquanto isso, o mesmo acontece com Lynn, mas ao contrário do Bank, ela se mantém calma e esconde o celular dentro da sua bota, e depois do bebedouro do corredor. Já na última etapa do teste, Lynn se sente sobrecarregada por ter que decorar mais questões para compensar a ausência do Bank. Só que ainda tem mais um problema enorme, pois nessa última etapa os jovens não recebem permissão para sair da sala até que o teste tenha acabado em todos os outros países. Então Lynn
força o vômito com um lápis para conseguir sair da sala, mas como consequência disso, o teste dela é cancelado. Logo, o oficial nota que a jovem sumiu e começa a persegui-la pela estação de metrô, para tentar impedir que ela passe cola para os outros estudantes. Porém, felizmente ou infelizmente, Lynn consegue enviar todas as respostas antes de ser pega. De volta ao prédio do teste, a garota fica triste ao ver que Bank se ferrou, e é perguntado se ele conhece ela, mas dessa vez Bank não dedura Lynn, e por isso a garota ganha permissão para ir para casa. De volta à Tailândia, Lynn está irritada com toda essa situação, e se recusa a comemorar junto com Pat e Grace. Alguns dias depois, Bank convida Lynn para ir na sua casa, e ao chegar lá, ela percebe que ele gastou a grana que ganhou para reformar a lavanderia e comprar várias máquinas de lavar roupas novas para sua mãe. E decidido a continuar com o esquema, Bank convida Lynn para fazer mais alguns milhares trapaceando em outro teste, porém a garota se recusa, e até tenta fazê-lo mudar de ideia, mostrando que tem interesse em ficar mais próxima dele. Contudo, Bank mudou bastante, e até ameaça dedurar Lynn se ela não ajudá-lo. Mas decidida a dar um ponto final nisso, a garota conta toda a verdade para o seu pai, e também para as autoridades. E por ter confessado, Lynn recebe uma punição menor, e todos os alunos envolvidos têm suas vagas canceladas, incluindo Pat e Grace. Por fim, a jovem revela que quer usar o seu talento para o bem de agora em diante, se tornando professora para ensinar da forma certa. Fala galera! Você aceitaria participar desse esquema se surgisse a oportunidade? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.